Tá gravando aí? Pessoal, então nós estamos retornando aqui para o segundo bloco de aula, né, do terceiro semestre de Teoria Geral do Processo, do dia 27 do 5, período noturno, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos aí, mas espero que esteja tudo resolvido. Bom, e nós estávamos comentando justamente sobre as características ou os elementos definidores da conexão, né? Eu havia dito para vocês que a conexão ela se caracteriza pela identidade parcial dos elementos da ação, né? Quais são os elementos da ação? As partes, né? A causa de pedir e os pedidos. E a conexão ela se caracteriza justamente pela identidade parcial dos elementos da ação. Que elementos da ação? Olha só, identidade de causa de pedir ou de pedidos, né? Identidade de causa de pedir ou de pedidos. E aí eu já vou adiantar uma questão que é muito comum em prova, né? Às vezes, normalmente as questões de prova colocam lá, considera-se conexão ou são pressupostos para que haja conexão a identidade parcial de elementos da ação. Até aí, beleza. E continua. Sendo os seguintes elementos: causa de pedir e pedido, né? Junta aí causa de pedir e pedido, né? E essa alternativa é falsa, porque considera-se conexão a identidade parcial de elementos das ações. Quais elementos? Causa de pedir ou pedido. De modo que, veja só, se nós tivermos duas ações, dois processos diferentes, né, com partes diferentes, porém, tendo a mesma causa de pedir e pedidos diferentes, ou então tendo causa de pedir diferente, mas os mesmos pedidos por si, né, nós já temos então que esses dois processos eles são conexos entre si e eles devem ser reunidos para julgamento conjunto, né? Essa é a primeira questão que normalmente cai em prova. Então, para que haja conexão, basta identidade ou de causa de pedir, e se só tiver identidade em causa de pedir, tendo partes diferentes e pedidos diferentes, já basta, já tem conexão. Ou então tem-se conexão havendo os mesmos pedidos, ainda que as partes sejam diferentes e ainda que a causa de pedir seja diferente, bastando que tenha os mesmos pedidos para fins, né, de ocorrência de conexão, e tendo os mesmos pedidos, essas ações têm que ser reunidas para julgamento conjunto. E por que, pessoal? Basta identidade de causa de pedir ou então identidade de pedidos. Pelo seguinte, se tem identidade de causa de pedir, é porque os fatos e o direito são relacionados. E se os fatos e os direitos são relacionados, eles não podem ser julgados por juízes diferentes, porque juízes diferentes poderiam interpretar esses fatos e esse direito também de forma diferente. E isso resultaria em decisões diferentes, ou até contraditórias, ou até conflituosas, e, portanto, geraria insegurança jurídica. Então, havendo mesmos fatos e mesmos direitos, ainda que as partes sejam diferentes e ainda que os pedidos sejam diferentes, por bem, o Código de Processo entendeu, né, a ciência processual entendeu e reunir esses processos para julgamento conjunto perante o mesmo juiz. Porque se são juízes diferentes, sendo juízes diferentes e cabeças diferentes, a análise e a interpretação dos fatos e do direito, a análise e a interpretação da causa de pedir seria diferente. E isso poderia resultar também em decisões diferentes e até conflituosas entre si e, portanto, insegurança jurídica. Então, havendo mesma causa de pedir, ainda que tenham partes diferentes ou pedidos diferentes, haja por bem reunir os processos para evitar decisões diferentes. Da mesma forma, né, o mesmo raciocínio é feito em relação aos pedidos. Se aquela ação tenha partes diferentes, causa de pedir diferentes, mas tenha, na verdade, o mesmo pedido,
a ciência processual entendeu por bem em já permitir, pela mera igualdade de pedidos, a reunião desses processos. Por quê? Porque o pedido é idêntico. E se a gente deixar processos diferentes, com juízes diferentes, mas o mesmo pedido, pode ser que um ganhe e outro perca aquele pedido. Um ganhe e outro perca. E vice-versa. Um ganhe e outro perca. E isso não é legal, né? Não no sentido técnico da palavra legal, mas no sentido, né, como gíria. Isso não é válido, isso não é bacana, isso aí não faz bem. Porque um ganha, ambos pedem a mesma coisa. Um ganha, outro não ganha. Dá a impressão que houve justiça por um lado, né, e injustiça por outro lado, né? E se esses processos ficarem com juízes diferentes, é possível que aconteça, né? Porque cada juiz é um juiz, cada cabeça é uma cabeça, e é possível que o pedido seja o mesmo, mas um ganhe aquele pedido, outro perca aquele pedido, e isso pode gerar injustiças, né? E até insegurança jurídica. Então, bastando que os pedidos sejam os mesmos, é interessante que se reúna esses processos para julgamento conjunto, né? E quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: professor, então, havendo identidade de causa de pedir, haja por bem reunir, porque aí os fatos, os direitos vão ter a mesma interpretação. Ou então, havendo pedidos idênticos, ainda que diversos os autores, as partes e a causa de pedir, havendo pedido idêntico, haja por bem reunir também, porque assim ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, né? Não gera decisões conflituosas aí, né? E aí vem a pergunta: mas por que identidade de parte, por si, sem identidade de causa de pedir e sem identidade de pedido, mera identidade de parte não gera conexão, não gera reunião de processos? Pessoal, porque na verdade, se você só tem identidade de partes, né? Se você só tem identidade de partes, mas não tem identidade nem de causa de pedir, ou seja, nem de fato e nem de direito, e também não tem nem identidade de pedido, são dois processos que até têm identidade de parte, mas na prática são processos absolutamente diferentes, que não tendo identidade de causa de pedir, não tendo identidade de pedido, na verdade eles podem ser decididos de forma completamente livres, porque eles são completamente diferentes entre si, né? Então é por isso que a mera identidade de parte não gera conexão, porque na prática você tem dois processos completamente diferentes entre si. E se eles são completamente diferentes entre si, eles podem ser decididos da forma que quiser, sem que haja qualquer ingerência ou qualquer relação entre eles, né? E, portanto, pode até ter decisões diferentes, até decisões, né, conflituosas aí, porque não gera, de fato, nenhum tipo de problema, né? Por exemplo, pessoal, olha só, vamos tentar exemplificar todas essas situações aí. Olha só, eu, Rodrigo, fiz um contrato de financiamento com o Banco do Brasil, né? E eu, Rodrigo, não paguei esse contrato de financiamento. E aí o Banco do Brasil, então, entrou com uma ação de cobrança, uma ação de execução, né, me cobrando, porque eu não paguei esse determinado financiamento aí. Então, eu tenho uma ação do Banco do Brasil contra eu, Rodrigo, né? Partes, Banco do Brasil e Rodrigo. Causa de pedir, contrato de financiamento não pago. E pedido, que o juiz determine que eu, Rodrigo, réu, pague o que eu devo para o Banco do Brasil. Essa é a primeira ação. Segunda ação, segundo processo. Eu, Rodrigo, estou entrando no Banco do Brasil. E eu não tinha metal nenhum no corpo. Porém, a porta giratória foi ativada e eu fui barrado aí de entrar no Banco do Brasil, e o segurança do Banco do Brasil mandou eu tirar tudo que eu tinha no bolso, né? Eu tive que tirar tudo que eu tinha no bolso, aí eu tentava passar, não conseguia, e aí falou que eu não podia entrar no banco, e, portanto, criou toda uma situação vexatória aí, né, em relação a mim. E, claro,
eu não fiquei feliz, né? Eu não fiquei feliz porque eu fui posto numa situação vexatória. E eu, Rodrigo, então, entrei com uma ação contra o Banco do Brasil, pedindo indenização por danos morais. Pedindo indenização por danos morais. E eu tenho, então, uma segunda ação. Partes dessa segunda ação. Rodrigo, Banco do Brasil. Causa de pedir dessa segunda ação. Ter sido barrado na entrada do banco e ter sofrido, então, uma situação vexatória. Pedido dessa segunda ação. Condenação do Banco do Brasil a pagar indenização por danos morais em razão dessa situação vexatória. Bom, vamos comparar as duas ações? As duas ações têm identidade de partes? Até tem, né? Ainda que uma contra a outra, aí invertendo o polo ativo, o polo passivo, mas tem identidade de partes? Tem, porque as duas ações envolvem aí Rodrigo e Banco do Brasil. Então, até tem identidade de partes. Segundo elemento da ação, causa de pedir, fatos e direito, fundamentos, alegações aí. Existe identidade de causa de pedir? Não. A primeira ação tem como causa de pedir um contrato de financiamento não pago. E a segunda ação tem como causa de pedir ser barrado na porta giratória e ter sofrido, então, né, ter sido posto em uma situação vexatória. Tem identidade de causa de pedir? Nenhuma. Não tem nada a ver uma causa de pedir com a outra. São completamente diferentes, autônomas entre si. E aí vem o terceiro elemento da ação, que é pedido. Né? As duas ações têm identidade de pedidos? Não. Né? Na primeira ação, o pedido é pague o que deve ao Banco do Brasil em razão do contrato de financiamento. Né? Juiz, condene o Rodrigo a pagar o que deve ao Banco do Brasil em razão do contrato de financiamento. Enquanto que a segunda ação é Banco do Brasil, pague danos morais ao Rodrigo. Indenize o Rodrigo pelos danos morais sofridos. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Não, né? A única coisa que tem a ver é que é dinheiro, né? Tirando isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoal, sendo assim, o julgamento da primeira ação vai interferir no julgamento da segunda? Ou o julgamento da segunda vai interferir no julgamento da primeira? Não. O primeiro processo pode ser julgado da forma que quiser, mandando o Rodrigo pagar para o banco, ou dizendo que o banco não pode cobrar o Rodrigo, né, procedente e improcedente. E, independentemente, a segunda ação também pode ser julgada da forma que quiser, mandando o Banco do Brasil pagar dano moral ao Rodrigo, ou entendendo que o Rodrigo viajou na maionese, não sofreu dano moral nenhum, não foi posto em situação vexatória nenhuma, e não mandando o Banco do Brasil pagar, né? O Banco do Brasil não vai ter que pagar nada para o Rodrigo. De qualquer forma, cada qual pode ser julgada da forma que cada juiz, né, entender. De forma que, nesse caso, em que se tem identidade de parte, mas não tem identidade de causa de pedir e identidade de pedido, existe conexão entre essas duas ações? Precisa ser reunido essas duas ações sob pena de decisões conflitantes ou de ingerência de uma ação na outra? Claro que não. Porque a mera identidade de parte não gera vinculação entre as ações a ponto de gerar, né, ingerência de uma ação sobre a outra. E com isso, essas ações elas podem tramitar livremente, cada qual perante o seu juízo, sem interferência de uma ação na outra. Então, não é caso de conexão, né? A mera identidade de partes não gera possibilidade de decisão conflituosa, né? Decisão conflitante, e, portanto, não é caso de conexão, e essas ações não precisam ser reunidas perante o mesmo juiz. Elas podem tramitar e elas podem ser julgadas de forma autônoma, cada qual perante o seu juiz, né, independente de qualquer relação de uma com a outra área, né? Então, não é caso de conexão. Não é caso de conexão. Bom, agora vamos ver um segundo exemplo aí. Olha só. Eu sou casado, né? Eu sou casado. E não está dando certo o meu casamento, e eu sou advogado,
e aí sem falar nada para a Thaisa, porque eu, como advogado, posso entrar com ação, eu já entro direto com a ação de divórcio. Nem falo nada para a Thaisa. E já distribuo, agora mesmo, pum, uma ação de divórcio. A Thaisa está lá no outro quarto, mexendo no computador. E ela é advogada também. E como o casamento não está lá grande coisa, né? Ela lá do quarto, nesse momento, sem falar nada para mim, pumba, distribui uma segunda ação de divórcio. Aí, são duas ações. E como essas ações foram distribuídas livremente aí, olha só, uma cai na primeira vara civil e a outra ação cai na segunda vara civil aí, né? E, portanto, eu tenho dois processos tramitando, né? Eu tenho dois processos tramitando aí, né? E eles não são absolutamente idênticos. Por que eles não são absolutamente idênticos? Porque na primeira ação de divórcio, né, sou eu contra a Thaisa, e na segunda ação de divórcio é a Thaisa contra eu, né? E, em razão disso, né, a gente não tem identidade plena, total de todos os elementos da ação. Então, são duas ações diferentes. E, ou pelo menos parcialmente diferentes. E, sendo assim, não é caso de litispendência. Não é caso de litispendência. Por que não é caso de litispendência? Porque só seria caso de litispendência se fosse duas ações idênticas. Tipo assim, eu, Rodrigo, Gagá, ajuizo uma ação de divórcio contra a Thaís. Hoje. E aí eu durmo, mas eu Gagá, esqueci que ajuizei uma ação de divórcio contra a Thaisa e ajuizo uma segunda ação de divórcio contra a Thaisa. Nas duas, eu, Rodrigo, uma ação de divórcio contra a Thaisa. Aí sim teria identidade total, aí seria caso de litispendência e a segunda seria extinta. Agora, no exemplo, sou eu contra a Thaisa e a Thaisa numa primeira ação e a Thaisa contra eu numa segunda ação. Então, na verdade, são duas ações diferentes, né? Ou pelo menos parcialmente diferentes, porque não se tem total identidade de partes aí, né? A gente está em polos diversos. Bom, mas se a gente, então, analisar, nós não temos identidade de partes. Porém, são duas ações de divórcio, de modo que a gente narra que é casado e que essa relação não está dando certo e, portanto, né, a gente fundamenta o nosso pedido no direito de extinguir a relação conjugal aí. Ou seja, mesmos fatos, porque o casamento é um só para os dois, né? Os dois são casados no mesmo casamento, né? E o direito de permitir a extinção do casamento através do divórcio é o mesmo para os dois. Consequentemente, essa ação tem a mesma causa de pedir, né? Essa ação tem a mesma causa de pedir. E qual que é o pedido de ambas as ações? Divórcio. E tem também o mesmo pedido, que é divórcio para ambos, né? Portanto, nós temos identidade de causa de pedir e identidade de pedidos nesse caso. Gente, essas ações, elas podem tramitar perante juízes diferentes? Claro que não, porque se elas puderem tramitar perante juízes diferentes, um juiz pode entender, em uma ação, pode entender que é caso de divórcio e determinar o divórcio das partes, extinguindo o casamento. E aí vamos supor que o outro juiz entende que não é caso de divórcio e não decreta o divórcio, não extinguindo o casamento. Bom, o casamento é um só para os dois. E aí? Vai valer a primeira decisão, que extinguiu o casamento, e, portanto, não tem casamento mais, ou vai valer a segunda decisão que não extinguiu o casamento e, portanto, ainda tem casamento? Afinal de contas, nós estaremos casados ou não? Ou estaremos divorciados? Sei lá, isso não pode acontecer, não é lógico, não faz sentido. Então, esse é um caso típico de conexão entre os dois processos, né? Então, vai ter um processo do marido contra a esposa, né? E um processo da esposa contra o marido de divórcio. São dois processos diferentes que, na prática, eles vão ter que ser reunidos por conexão,
porque tem identidade de causa de pedir, tem identidade de pedido, e isso exige, então, que eles sejam reunidos para julgamento conjunto. Eu sei que vocês estão pensando, professor, isso não acontece. Acontece, né? Acontece, e eu tenho um caso igualzinho a esse. Claro, não é meu e da Thaís, porque a gente está casado, né? Mas eu tenho um caso lá no escritório igualzinho a esse, né? Eu representei a esposa e entrei com uma ação de divórcio contra o marido dela, né? E o outro advogado, né, sem saber, representou o marido e entrou com uma ação de divórcio contra o marido. E os dois processos, né, tramitam simultaneamente, e quando a gente descobriu isso, né, nós alegamos que eles eram conexos entre si e eles foram reunidos perante o mesmo juiz. E os dois processos, então, são presididos eles tramitam no mesmo juízo, né, na mesma vara, são presididos pelo mesmo processo e pelo mesmo juiz e vão ser decididos conjuntamente. E por que eles foram reunidos dessa forma? Né? Como que eles foram reunidos? Em razão da identidade de causa de pedir e de pedido, né? E que gerou, então, conexão e necessidade de reunião desses dois processos aí. Bom, pessoal, outro exemplo de processos conexos entre si. Nós demos um exemplo aí, então, que teve identidade de causa de pedir e identidade de pedidos, né? Identidade de causa de pedir e identidade de pedidos. Um outro exemplo de ação conexa, né? Que tem identidade de causa de pedir. Olha só, morreu alguém. E quando a pessoa morre, deixando bens, esses bens têm que ser inventariados, né? Então é aberto um processo de inventário, cuja finalidade é apurar o patrimônio da pessoa, né? E depois de apurar o patrimônio da pessoa, legar, né? Deixar esses bens, transferir esses bens para cada um dos seus herdeiros. E nesse processo de inventário, são partes os herdeiros. O falecido faleceu, o falecido não existe mais, então ele não é parte. No processo de inventário, só são parte os herdeiros aí. Pessoal, mas essa pessoa que faleceu, ela pode ter deixado dívidas. E quem que vai pagar essas dívidas deixadas pelo falecido? São os herdeiros? Não. Por que não? Porque quem paga a dívida são os bens deixados pelo próprio falecido dentro do processo de inventário, né? De modo que os credores do falecido, eles vão ter que cobrar esses bens que estão dentro do processo de inventário. E como que eles fazem para cobrar esses bens dentro do processo de inventário? Eles vão entrar com um novo processo, que é uma ação de cobrança, não contra os herdeiros, porque não são os herdeiros que vão pagar a dívida, mas contra o espólio do falecido, que é justamente esse conjunto de bens deixados pelo falecido. E aí a gente tem um processo, que é o processo de inventário, cujas partes são os herdeiros. E a gente vai ter, então, um segundo processo de cobrança, movido pelo credor contra o espólio do falecido. Não é herdeiro, é o espólio do falecido. De modo que esses dois processos, eles têm identidade de partes? Não, porque no processo de inventário você tem como parte os herdeiros. E no processo de cobrança você tem como parte os credores contra o espólio. Não tem herdeiro. Então você não tem identidade de parte. Bom, desses dois processos, existe identidade de causa de pedir? Mais ou menos. Mas dá para falar que até tem. Por quê? No processo de inventário, o que a gente quer? Apurar tudo que o falecido tinha, para poder transferir o que ele tinha para os herdeiros. Mas, veja só, quando a gente vai apurar o que ele só tinha realmente o que sobra após o pagamento das dívidas. Ele só tinha realmente aquilo que ele não devia, porque o que ele devia não era dele, eram dos credores. De modo que lá no inventário,
É claro que a gente vai arrolar os bens, é claro que a gente vai buscar os bens, mas consta também no inventário, são descritos, são fundamentados ali no inventário também as dívidas. E se a gente olhar o outro processo, que é uma ação de cobrança, qual que é a causa de pedir de uma ação de cobrança? A própria dívida ser cobrada. Então, a gente tem a dívida ser cobrada na cobrança, no processo de cobrança, e, claro, a gente tem que descontar essa dívida dentro dos bens, e, portanto, dentro do processo de inventário, a gente também tem as dívidas. Dívida cá, dívida lá, nós temos, portanto, identidade de causa de pedir. E em relação aos pedidos, nós temos identidade de pedidos? Não, porque o pedido do inventário é: juiz, transfira os bens para os herdeiros. Enquanto que no processo de cobrança, o pedido é: juiz, faça não mais o falecido, porque ele morreu, e também não os herdeiros. Faça o espólio pagar a dívida, cobre a dívida do espólio. Então veja que são coisas diferentes. São coisas diferentes. No inventário, a gente quer que os bens vão para os herdeiros e, na verdade, na cobrança, a gente quer tirar os bens dos herdeiros, né, através do pagamento da dívida, e transferir ou os bens ou o dinheiro para o terceiro, que é o credor. Então, são pedidos completamente diferentes. Porém, será que esses processos podem tramitar de forma separada? Ou será que existe conexão entre eles? E havendo conexão entre eles, tem que ser reunidos. Pessoal, claro que tem conexão entre eles. Não tem identidade de parte. Não tem identidade de pedido. Mas tem identidade de causa de pedir. E já basta a identidade de causa de pedir para gerar conexão e reunião desses processos. E é claro que tem que haver reunião entre esses processos, de modo que o inventário e a ação de cobrança tramite juntos, simultaneamente, perante o mesmo juiz. Por quê? Porque olha que coisa maluca, olha que coisa maluca. No inventário tem bens e dívidas. E na cobrança tem as dívidas aí, mesma causa de pedir, dívida e dívida. Já pensou se o juiz da cobrança entende que o falecido devia, e portanto o falecido tem que pagar, e manda o falecido pagar? E o juiz do outro processo, do inventário, fala: ah, não tem dívida nenhuma não precisa pagar nada não. E aí? O espólio deve e tem que pagar, conforme decidiu o juiz da cobrança, ou o espólio não deve e não vai pagar nada, conforme decidiu o juiz do inventário? E vice-versa. Pode ser que na cobrança fale: ó, credor, o espólio não deve nada para você. E aí, no juiz do inventário fala: não, o espólio deve para você, tem que pagar. Tem dívida mesmo, tem que pagar. E aí, paga ou não paga? Deve ou não deve? Sei lá, isso gera uma confusão muito grande. Então, para evitar esse tipo de decisões conflitantes entre processos e entre juízes, bastando ter identidade de causa de pedir, bastando ter identidade de causa de pedir, os processos têm que ser reunidos. E aí, o inventário e a cobrança perante o mesmo juiz, se é o mesmo juiz, ou ele manda pagar nos dois, ou ele não manda pagar em nenhum. Mas os dois vão ser decididos da mesma forma e, portanto, não gera aí decisões conflitantes, né? Então, havendo identidade de causa de pedir, esses pedidos têm que ser, esses processos têm que ser reunidos aí para julgamento conjunto. Esses processos têm que ser reunidos para fins de julgamento conjunto aí, né? E com isso, então, bastando a existência de identidade de causa de pedir, a conexão e os processos têm que ser reunidos para julgamento conjunto. Pessoal, e o último caso, né? E o último caso é a existência de identidade de pedidos, né? Identidade de pedidos, né? Entra-se com dois processos, com alegações completamente diferentes, porém, ainda que por alegações diferentes, por fundamentações diferentes, faz o mesmo pedido. Aí fica óbvio. Desculpa, pessoal. Se é o mesmo pedido,
né, eles não podem tramitar separado, porque aí cada juiz decide de um jeito, o mesmo pedido é lógico que vai gerar decisões conflituosas, é lógico que vai gerar decisões conflitantes. Aí, né? Por exemplo, pessoal, olha só, exemplo, olha só, a pessoa locou uma casa, né? A pessoa locou uma casa. E essa casa, então, ela foi locada pelo proprietário para o inquilino. Foi locada do proprietário para o inquilino. Só que o proprietário, ele não confiava nesse inquilino, né? E ele achava que esse inquilino não ia pagar o aluguel. E, portanto, para que esse proprietário de fato alugasse essa casa para o inquilino, esse proprietário exigiu que o inquilino desse uma garantia. E a mais famosa garantia que se tem é a fiança. Né? É a fiança. E a fiança, então, exige-se um terceiro, que é o fiador, que vai entrar naquele determinado contrato, garantindo aquele determinado contrato. Ou seja, se o inquilino não pagar, quem vai pagar é o fiador, né? É o fiador. Bom, pessoal, só que esse contrato que tem a locação e a fiança é tão mal feito, que tem um monte de problema dentro desse contrato aí, né? E, diante desse contrato cheio de problemas, e vocês estão vendo os vícios contratuais, os vícios dos negócios jurídicos, os vícios das obrigações em direito civil, e não vem muito ao caso qual é o vício aqui, né, porque vocês vão estudar em direito civil, mas fato é que o contrato é tão ruim que ele é cheio de defeito, ele é cheio de vício. Que o inquilino entra com uma ação anulatória desse contrato. Né? O inquilino entra com uma ação anulatória desse contrato contra o locador proprietário da casa, porque o inquilino não quer saber mais desse contrato tão cheio de problemas, tão cheio de defeito e de vícios que ele tem. E claro, né, o fiador que está lá fazendo um favor para o inquilino, se o inquilino quer dar no pé, esse fiador também fala, opa, se o inquilino está vazando, não sou eu que vou ficar para pagar ali em nome do inquilino. Então, o fiador também entra com uma ação anulatória desse contrato contra o proprietário. E, portanto, nós temos, então, duas ações anulatórias. Uma movida pelo inquilino contra o proprietário e uma segunda movida pelo fiador contra o proprietário. Pessoal, agora, veja só, as relações contratuais são diferentes, porque um é inquilino e, portanto, ele celebrou um contrato de locação, e o outro é fiador e, portanto, ele não celebrou um contrato de locação, ele celebrou um outro contrato, que vocês vão estudar em direito civil, que é um contrato acessório, né, chamado contrato de fiança. Portanto, as relações são diferentes. Um é inquilino, né, um celebrou contrato de locação e é inquilino, o outro celebrou contrato de fiança e, portanto, é fiador. Então, são relações jurídicas completamente diferentes. São direitos completamente diferentes. Bom, mas são duas ações anulatórias dos contratos de locação e de fiança aí. Com isso, nós temos identidade de partes? Não, porque na primeira ação é inquilino e proprietário, na outra ação não é inquilino, é fiador e proprietário. Então, nós não temos identidade de partes. Nós temos identidade de causa de pedir? Não, porque o inquilino alega vício no contrato de locação, enquanto que o fiador alega vício na fiança ou no contrato de fiança. Então, não tem mesma causa de pedir, são objetos ou relações jurídicas de fiança, um locação e outro fiança. Né? Causa de pedir, portanto, diversas. Agora, qual que é o pedido do inquilino? Anule o contrato de locação e, se cair o principal, cai o acessório, que é a fiança.
Então, o inquilino, na verdade, quer anular tudo, locação e fiança. Enquanto que o fiador, ele tem legitimidade para querer anular a fiança. Mas veja que, se ele conseguir anular não só a fiança, mas se ele conseguir anular o próprio contrato de locação, ao cair o contrato de locação, que é o principal, cai a fiança, que é o acessório, que só garante o contrato de locação. Então, na verdade, o fiador quer anular tudo, locação e fiança. Se ele conseguir anular a locação, ele consegue anular a fiança também, né? De modo que tanto o inquilino quanto o fiador fazem o mesmo pedido, que é: juiz, anule os dois contratos, locação e fiança, e acaba com essa bagunça de uma vez por todas. Gente, nós não temos identidade de parte, nós não temos identidade de causa de pedir, mas nós temos identidade de pedidos. Esses processos podem tramitar simultaneamente perante juízos diferentes? Claro que não. Já pensou? Se o processo do inquilino está no juiz e o juiz fala: olha, tem que anular tudo, e o outro processo está perante um outro, e o processo do fiador está perante um outro juiz, e aí outro juiz fala: ó, não tem que anular nada, nem a fiança, nem a locação, nem a fiança, não tem que anular nada. E aí, anulou ou não anulou? Tem contrato ou não tem contrato? Vai precisar pagar ou não vai precisar pagar? Sei lá, porque um juiz falou uma coisa, outro juiz falou outra, de modo que, para evitar problema, as partes são diferentes. As causas de pedir são diferentes, porque uma é locação e outra é fiança, mas como o pedido é anulação de tudo, e o pedido é idêntico, pela identidade só do pedido, por si, já há conexão e a necessidade de reunir esses dois processos perante o mesmo juiz, evitando, assim, decisão contraditória, né? E, portanto, evitando, assim, insegurança jurídica. Caso típico de conexão, aí, né? Com a mera identidade de pedidos, ainda que não haja identidade de partes e ainda que não haja identidade de causa de pedir. Pessoal, e aí a gente vai falar a moral da história. A moral da história é o seguinte: é necessário fazer uma análise, na verdade, casuística, caso a caso. Quando vocês estiverem atuando como advogados, como Ministério Público, como serventuários da Justiça, ou como juiz, analisem o seguinte: se naqueles dois processos, ou até mais processos, houver risco de, ao tramitarem em separado, cada juiz decidir de forma diferente, gerando bagunça, a lógica é simples: reúne os dois perante o mesmo juízo, né? E, consequentemente, uma cabeça, uma sentença, não vai, pelo menos o risco de decisão contraditória não vai ter. Agora, se vocês, no caso a caso, estiverem verificando que são processos diferentes e que um juiz pode decidir de um jeito e outro juiz poder decidir de outro, para que vai reunir? Não tem necessidade. Então, não tem risco de decisão contraditória, não tem necessidade de reunião, não tem, portanto, nesse caso, conexão, né? Existem todos esses critérios que a gente comentou, mas, na verdade, é algo mais lógico, né? Da própria casuística do processo. Há risco de decisão contraditória, conexão reúne os dois. Não há risco de decisão contraditória, deixa quieto, né? E não precisa reunir aí. Bom, pessoal, eu dei esses exemplos do processo civil, mas veja também que isso acontece no processo penal, né? Veja que isso acontece no processo penal também. Por exemplo, determinada pessoa pratica um furto, né? Determinada pessoa pratica um furto, furtando, subtraindo um bem alheio. E essa pessoa que cometeu esse furto pega esse bem e vende esse bem a preço de banana, né? Num valor muito inferior aí ao valor real, né, desse determinado bem. E, portanto, aquela pessoa que comprou esse bem, como estava com um valor muito baixo, muito fora de mercado, devia ter desconfiado que tinha alguma coisa errada. E se não desconfiou, devia, mas não desconfiou, pode ter cometido, em tese, aí o crime de receptação. Porque receptar, né, ou receber, ou comprar coisa furtada é crime, né?
justamente para evitar que as pessoas comprem, porque evitando que alguém compre, vai evitar também que alguém furte, porque não vai ter para quem vender. Essa é a lógica aí. Pessoal, agora veja só, são pessoas diferentes, que sendo que uma vai ser processada pelo crime de furto e outra vai ser processada pelo crime de receptação. Portanto, processos diferentes. Só que, será que esses processos, crimes diferentes, eles podem tramitar perante juízos diferentes? Não. Por que não? Porque, de fato, existe uma relação até de prejudicialidade entre eles, né? Há uma relação de interdependência entre eles, que é o seguinte: para que haja receptação, tem que ter coisa furtada. E, portanto, tem que ficar caracterizado o furto e a pessoa que furtou tem que ser condenada pelo crime de furto, e aí aquele bem que ela furtou, ao ser vendido para outrem a preço de banana, caracteriza a receptação do outrem. Veja que se no processo do furto o réu do furto for absolvido, não teve furto. E aí, no outro processo de receptação, mesmo sem ter tido furto, mesmo sem ter tido coisa furtada, o outro juiz vai lá e condena o réu da receptação por receptação de coisa furtada. Essas decisões são compatíveis entre si? Claro que não. Se não teve furto, não tem coisa furtada e não pode ter receptação. Agora, o contrário também. O primeiro juiz vai e condena por furto, falando, olha, teve furto e tem coisa furtada. E aí, no segundo processo, né, o outro juiz fala, absolve da receptação falando, olha, não teve furto. Eu entendo que não teve furto, e se não teve furto, não tem coisa furtada, então não tem receptação. Ué, teve furto ou não teve furto? Sei lá, cada juiz falou uma coisa, então existe uma relação de prejudicialidade entre eles, e é por isso que mesmo o processo penal, ele vai ter que ser, por conexão, ele vai ter que ser reunido para julgamento conjunto. E aí o mesmo juiz, um juiz só, mesma cabeça, portanto, e mesma cabeça, mesma sentença, vai ter que julgar os dois. Então, ou ele julga dizendo que teve furto, e se teve furto e esse bem foi vendido a preço de banana, teve também receptação, ou não teve furto. E se não teve furto, não tem coisa furtada, e aí não pode ter receptação. Né? Então, veja que tem uma relação de interdependência entre eles aí, né? Uma relação interdependente entre eles. Não precisa ser reunidos também para julgamento conjunto. Né? Pessoal, outro caso, olha só, penal também, serial killer. Ele mata uma pessoa, aí depois ele mata outra pessoa, aí ele mata outra pessoa, ele mata outra pessoa. Cada morte é um crime de homicídio e, portanto, cada morte vai gerar um único processo, né? Vai gerar um processo próprio, né? E, portanto, vai ter vários processos, porque a gente tem várias vítimas, vários bens jurídicos, vida protegida, né? E, portanto, vários crimes de homicídio aí. Agora, veja só. Normalmente, esse serial killer, ele pratica esse ato de forma escusa, né? À noite, no lugar ermo, e normalmente não tem muita testemunha, não. Então, a prova de que houve aquele crime, ou que foi aquela pessoa, né? Se faz pela identidade de modus operandi, né? A identidade de modus operandi, como que ele agiu. E normalmente o serial killer age sempre da mesma forma aí. De modo que você não tem prova cabal, você não tem testemunha. E claro, se as vítimas morreram, você não tem vítima para contar a história do que aconteceu. Então você tem que ir pegando pelos indícios aí, né? Em um determinado caso, há uma testemunha que viu ao longe. No outro caso, você tem, por exemplo, uma peça de roupa que ficou. No outro caso, foi encontrado sêmen aí, né? Porque o serial killer estuprava a vítima e depois matava, né? E aí você tem a possibilidade de fazer o exame de DNA. No outro, a vítima foi encontrada uma pegada. Gente, melhor dos mundos. Reúne tudo isso num processo só, porque a prova de um processo, ou um indício probatório de um processo, vai servir para os demais processos. E, se não fizer isso, pode ser que não tenha processo por processo
indícios suficientes para condenação. E vocês já viram aí, né, no direito penal, que a acusação tem que provar. E se a acusação não prova, indúbio pro réu. Em caso de dúvida, favorável ao réu, vai absolver. E, portanto, na prática, a única forma de provar que foi ele não é individualmente em processos separados, porque a prova acaba sendo individualmente fraca. O único jeito é reunir tudo, esses processos num único processo e todas as provas num único processo, e aí sim viabilizar, eventualmente, uma determinada condenação, né? Então, o que a gente faz? Reúne esses processos por conexão, né? Reúne esses processos por conexão. Vocês vão ver que esse caso, né, da reunião de processos para fins de juntar prova, para ter uma prova mais robusta, uma prova mais forte e viabilizar a condenação, no processo penal, né, quando chegar a hora, quando chegar o professor de processo penal, ele vai falar que é a famosa conexão probatória ou instrumental, né? No processo penal isso aqui tem nome próprio, né? Que é a conexão probatória ou instrumental, na qual se reúne processos para, na verdade, reunir a prova para ficar uma prova mais forte, mais robusta, para que não tenha mais dúvida de que realmente foi aquela pessoa, né? Com prova cabal de materialidade e de indícios materialidade, né? E autoria delitiva, famosa conexão instrumental ou probatória do processo penal. Ocorre também, sem problema nenhum aí, né? Então, isso é bem comum, isso é bastante interessante. Bom, pessoal, e com isso a gente terminou, então, a conexão. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre a continência. Terminamos a conexão e a gente precisa falar um pouquinho sobre a continência. Gente, lembra que eu falei para vocês que a diferença entre a conexão e a continência era o grau de semelhança entre as duas ações? Tanto na conexão quanto na continência, a gente vai ter identidade parcial. Porque se for identidade total, não é conexão e nem continência, é litispendência. Na identidade total, não é nem conexão nem continência, é litispendência. Então, tanto a conexão quanto a continência, nós trabalhamos aqui em identidade parcial. Agora, a diferença entre a conexão e a continência é justamente o grau dessa identidade parcial. Por quê? Porque na conexão bastava identidade parcial de mesma causa de pedir ou então de mesmo pedido. Identidade de parte não gera conexão. Para que se tenha conexão, ou se tinha identidade de causa de pedir e bastava a identidade de causa de pedir, ou então se tinha identidade de pedidos e bastava também a identidade de pedidos para que se gere então a conexão. Agora, pessoal, a continência, ela ainda trabalha com identidade parcial, porém, é uma identidade, na verdade, muito maior do que ocorre na conexão. Digamos assim, na continência a gente ainda tem identidade parcial, mas, na verdade, é uma identidade parcial mais forte, é uma identidade parcial qualificada, né? Portanto, a continência nada mais é do que uma conexão qualificada, nada mais é do que uma conexão muito mais forte. Muito mais forte. Por quê? Olha só. Na continência, ou para que haja continência, nós precisamos. Lembra dos 3 elementos da ação? Lembra dos 3 elementos da ação? Vamos analisar agora esses 3 elementos da ação na continência. Para que haja continência, nós precisamos identidade de partes. Para que haja continência, nós precisamos de identidade de partes mais, portanto, identidade de causa de pedir e identidade de causa de pedir. E agora que venha a diferença. Em relação a pedidos, não há identidade de pedidos. Não há identidade de pedidos. Porém, e aí o nome do instituto, deve haver uma relação de continência entre os pedidos. Os pedidos são diferentes, porém existe uma relação de continência entre os pedidos.
que é a relação de continência entre os pedidos? É o seguinte, nós vamos ter um pedido mais amplo, e dentro desse pedido mais amplo, a gente vai ter um pedido mais restrito, de modo que existe um pedido mais amplo que contém o pedido mais restrito e um pedido mais restrito que está contido dentro do pedido mais amplo. Então, olha lá, na continência, a gente tem identidade de partes, identidade de causa de pedir e diferença de pedidos, porém, relação de continência entre eles. Ou seja, um pedido mais amplo que contém um pedido mais restrito e um pedido mais restrito que está contido no pedido mais amplo. A ponto de que, e essa ideia é importante, para que seja analisado o pedido mais restrito, tem que ser previamente analisado o pedido mais amplo. Ou seja, o juiz é obrigado primeiro a analisar o pedido mais amplo e somente a depender da análise e da decisão do pedido mais amplo é que o juiz vai poder analisar o pedido mais restrito. E isso é relação de continência, isso é uma relação de interdependência ou de prejudicialidade entre os pedidos. O juiz é obrigado a analisar o pedido mais amplo primeiro, para depois ele analisar o pedido mais restrito. Então, olha lá, continência, identidade de partes, identidade de causa de pedir e relação de continência entre os pedidos. Ou seja, um pedido mais amplo que contém o pedido mais restrito e o pedido mais restrito que está contido dentro do pedido mais amplo. Gente, grande exemplo. Ação de investigação de paternidade, e uma segunda ação de alimentos, né? Olha só, o suposto filho não tem o nome do pai, não foi registrado pelo pai. Não houve um reconhecimento voluntário por própria vontade do pai, então esse suposto filho, ele é obrigado a mover uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai. Ele pode fazer isso? Claro que pode. E nesse momento, quando o suposto filho entra com a ação de investigação de paternidade contra o suposto pai, o suposto filho está empregado, né? Está ganhando o seu salário, tranquilo, não está precisando de nada, e está muito bem de vida, tranquilamente aí. E, portanto, na ação de investigação de paternidade, o único pedido é: juiz, me reconheça filho do meu pai. E, portanto, me dê o sobrenome do meu pai. Esse é o único pedido. No curso dessa ação, no entanto, o filho, ele fica doente. Né? Por exemplo, apresenta alguma doença mental incapacitante. Né? Apresenta uma doença mental incapacitante. E ele não pode continuar, ou ele não consegue continuar trabalhando, né? E ele, então, depende de ajudas de terceiro, inclusive financeira, para se manter, né? E aí, então, surge a necessidade de pedir alimentos para o genitor. Só que a ação de investigação de paternidade que vai deferir ou determinar o genitor ainda não terminou. Então, ajuiza-se uma segunda ação de investigação de paternidade, de alimentos, não contra o pai, porque ainda não se tem certeza que aquela pessoa é o pai, mas contra o suposto pai. E nós temos, então, dois processos. No primeiro, do suposto filho contra o suposto pai, alegando paternidade e pedindo o reconhecimento da paternidade. E uma segunda ação, movida pelo suposto filho, alegando necessidade alimentar e pedindo alimentos contra o suposto pai. Essas duas ações têm identidade de partes? Tem. As duas são movidas pelo suposto filho,
contra o suposto pai. As duas ações têm identidade de causa de pedir? Tem. Por quê? Porque na investigação de paternidade, a causa de pedir é a paternidade. E na ação de alimentos, a causa de pedir também é alimentos, somada à necessidade desses alimentos. Desculpa, na ação de investigação, na ação de alimentos, a causa de pedir também é a paternidade, porque só tem que pagar alimentos quem for pai em relação aos filhos, né? Então, também se discute, também se fundamenta a paternidade, somada à necessidade aí. Então, nós temos como causa de pedir também a paternidade. E os pedidos? O pedido da ação de paternidade é o reconhecimento da paternidade. E o pedido da ação de alimentos é alimentos. Agora, veja. Para que o juiz possa condenar o suposto pai a pagar alimentos, ele não pode ser só suposto pai, ele tem que ser pai. Então, o juiz tem que definir primeiro a paternidade na ação de paternidade, para depois definir a ação de alimentos. E veja que, se na ação de investigação de paternidade o juiz conclui que ele não é pai, ele não pode ser condenado a pagar alimentos. Olha a relação de prejudicialidade. Primeiro tem que se decidir a investigação de paternidade e tem que determinar a paternidade. E determinando a paternidade é que pode-se analisar a ação de alimentos para mandar pagar os alimentos. Porque se não for pai, também não deve alimentos. Então não tem como definir alimentos sem definir previamente a paternidade. Olha a relação de continência entre os pedidos. O pedido de reconhecimento da paternidade é mais amplo e contém o pedido de alimentos. E o pedido de alimentos é mais restrito e ele está contido dentro do pedido de investigação de paternidade, né? E, portanto, existe uma relação de interdependência. Esses dois processos vão poder tramitar separadamente? Claro que não, porque senão ia acontecer o absurdo de, por exemplo, o juiz da investigação de paternidade falar que não é pai. E o juiz da ação de alimentos condená-lo, o suposto pai, e que não é pai, porque foi decidido que não é pai na ação de investigação de investigação de paternidade, pagar alimentos para quem então não é filho. Faz sentido isso? Claro que não, né? Não tem como falar que não é pai e mandar pagar alimentos, porque se não é pai, não é filho. E se não é pai, não é filho, não deve alimentos entre si, né? Então, existe uma relação de paternidade, de prejudicialidade, né, e de continência entre esses dois processos, né? Eles não podem tramitar separadamente. O juiz que decidir se é pai ou não é pai, vai ter que ser o mesmo que vai decidir se deve ou não deve alimentos. Porque se não é pai, não vai poder dever alimentos. E se é pai, vai poder dever alimentos. E aí o juiz vai analisar se é caso ou não de pagamento de alimentos, né? Então, existe sim uma relação de prejudicialidade. Esses dois processos, então, eles vão ser reunidos para julgamento conjunto. Tem conexão? Até tem, mas na verdade tem uma conexão qualificada, porque não tem só um elemento que é igual entre os dois processos. Tem dois elementos que são idênticos, que é a parte e a causa de pedir, e no terceiro elemento existe uma relação de continência entre eles, então não é uma mera conexãozinha aí, é uma conexão qualificada. E essa conexão qualificada a gente chama de continência. Pessoal, e é por isso que tem autor que fala que a continência nada mais é do que uma espécie de conexão, porque a continência nada mais é do que uma conexão qualificada, é uma conexão muito mais forte aí, né? E, portanto, a gente tem essas diferenças. Então, na conexão, a gente tem mera identidade de causa de pedir ou de pedido. Lembrando que a mera identidade de partes não gera conexão. Enquanto que na continência, a gente tem identidade de partes, identidade de causas de pedir e divergência de pedidos. Porém, relação de continência entre esses pedidos aí, né? Ah, professor, e se na conexão não tiver diferença de pedido, vou ver esse pedido.
Aí não é conexão, né? Na zoeira aí não é conexão, minha filha, né? Não é conexão, minha filha, né? Aí é litispendência, né? Então, se tiver identidade de partes, identidade de causa de pedir e até identidade de pedido, são os mesmos pedidos, não é conexão, gente. Aí é o total, né? Identidade total. Aí é litispendência. E se é litispendência, você não vai tocar dois processos iguaizinhos, perdendo tempo, perdendo dinheiro, correndo o risco de ter decisão conflitante. Você vai manter o mais antigo, né? E extinguir o mais novo. Pessoal, com isso a gente terminou então a conexão e a continência, né? Que é uma das matérias aí mais difíceis que a gente tem dentro dessa análise das competências, né? Para conseguir visualizar, entender essa conexão e essa continência. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente estuda conexão e continência, a gente aprende, mas a gente só vai visualizar realmente e vai, né, internalizar essas regras de conexão e continência quando a gente começa a atuar na prática, porque aí a gente vai ver realmente que para decidir um processo precisa da decisão do outro, né? A gente vai sentir isso, que para decidir um processo precisa da decisão do outro. E aí que a gente, né, sentindo na pele, que a gente vai entender realmente a extensão desses dois institutos da conexão e da continência. E vocês podem ter certeza, né? Vocês vão atuar na prática e vocês vão verificar processos conexos, processos continentes, e aí vocês vão lembrar do que eu falei, é realmente essa relação de prejudicialidade, a relação entre dois processos, tem que juntar, não tem jeito, não dá para ficar separado, tem que juntar, né? E aí a gente sente na pele, a gente aplica de fato esse determinado instituto, né? E a gente valoriza esse determinado instituto. Bom, pessoal, mas com isso a gente terminou, então, essa primeira questão discursiva, né? E a gente pode seguir um pouquinho analisando as demais questões. Vamos lá. Primeira questão agora de múltipla escolha, que é essa questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, né? Questãozinha aqui da Fundação Getúlio Vargas. Olha lá. Sobre o Instituto da Conexão, é correto afirmar que, alternativa A, reputam-se conexas duas ou mais ações quando as partes e os pedidos forem comuns. Falso ou verdadeiro? Falso, por dois motivos. Primeiro, partes não gera conexão. Mera identidade de partes não gera conexão, né? O que gera conexão é identidade de causa de pedir ou de pedidos, né? Então, por si, parte não gera. E segundo erro, não é e, né? Não se tem e. Na conexão, a gente trabalha com ou. Ou é identidade de partes, e basta identidade de partes, ou é identidade de causa de pedir. Desculpa, viajei na maionese. Errei aí, né? Ou é identidade de causa de pedir, ou é identidade de pedidos. Ou um ou outro, e basta qualquer um dos dois para que haja conexão, né? E, pessoal, né, eu falei besteira aí, né? Identidade de parte não gera conexão de modo algum, né? Então, a alternativa A está fora. A alternativa B, olha lá. A prevenção dos processos de ação conexas será do juízo em que houver a primeira citação válida. Aí. Não, pessoal, é do processo mais antigo, né? É do processo mais antigo, né? Então, a prevenção, o juízo por evento, ele é dado pelo processo mais antigo, é o primeiro processo, o processo que se iniciou. Então, essa aqui está fora também. Alternativa C, olha lá. Os processos de ação conexas devem ser reunidos para decisão conjunta, mesmo quando um deles já tiver sido sentenciado. Gente, a primeira parte da alternativa está correta, né? Os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta. Até aí, correto. O que torna falso é essa parte final, que mesmo quando um deles já tiver sido sentenciado. Gente, a finalidade da conexão não é a reunião de processos para evitar decisões conflitantes? Sim. Agora, se um já foi sentenciado, já tem decisão. Então, você vai reunir para quê, né? Se já tem decisão. Se o objetivo é evitar decisões conflitantes, se um já está sentenciado, para que você vai reunir?
já foi, já perdeu o time, né? Já perdeu o próprio objetivo do Instituto, que é evitar uma decisão conflitante. Já tem decisão, para que você vai reunir, né? Então, a C está fora também. A D, pessoal, reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir. Gente, identidade de parte não gera conexão. Então, essa alternativa também já está fora, né? Está fora. E sobra, então, a E. Vamos ver se a E está correta? Alternativa E. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, né? Pessoal, lembra que eu falei com vocês que a ideia é uma ideia muito mais lógica, né? Existe um monte de critério, né? Mas a ideia é uma ideia muito mais lógica. Se tiver risco de decisão conflitante, junta, né? Porque aí vai ser um juiz só e não vai correr risco de dar decisão conflitante. Não importa se tenha, mesmo sem conexão entre eles, a mesa sem conexão ela pode ter continência, né? E o objetivo é algo muito maior, evitar decisão conflitante. Então, essa alternativa está correta aí. Serão reunidos para decisão conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Tem risco? Junta, né? Muito mais prático, né? Muito mais de fim mesmo, né? Então, essa alternativa aí, ela está correta, né? A resposta aí desse teste é justamente a alternativa E. E para a gente terminar, olha lá, questão 5.3, que a gente tem que colocar falso ou verdadeiro. Primeiro item a ser julgado é esse item da CESP aqui. Está falando o seguinte, olha lá. É hipótese de modificação de competência para julgamento conjunto, quando, mesmo não havendo conexão, duas ações possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente. Maravilha, né? Maravilha. É a mesma resposta da questão anterior, né? Toda vez que tiver risco de decisão conflitante, a gente junta. Agora, um detalhe importante que a gente precisa analisar é esse comecinho aqui, olha, hipótese de modificação de competência. Gente, a conexão e continência, ela gera modificação de competência. Por quê? Olha só. Nós estamos, então, diante de duas ações, dois processos. Um numa vara, outro na outra vara. Um numa comarca, outro na outra comarca. Um numa circunscrição judiciária, outro na outra circunscrição judiciária. Mas eles são conexos, então eles têm que ser reunidos perante o juízo prevento, que é o mais antigo. De modo que ou esse vai junto para esse, modificando a competência. Ou esse vai junto desse, modificando a competência. E qual que vai junto de qual? O mais novo vai junto do mais antigo sempre aí. Mas fato é que um dos processos sempre vai sair da competência originária e vai ir para um novo juízo, modificando, portanto, a competência. É por isso que a conexão e a continência são chamados de causas de modificação de competência, porque um processo que estava originalmente num determinado juízo, ele vai sair desse determinado juízo e vai ser encaminhado por um outro juízo, vai ser reunido perante um outro juízo, que é o juízo provento, modificando a competência, né? Então, esse primeiro item aí é verdadeiro. Bom, pessoal, depois vem o item aí que caiu na prova do concurso público do MP de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina. Pessoal, e está falando o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, as partes podem modificar a competência determinada em razão da matéria, do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Gente, olha só. Principalmente na aula da manhã, mas aqui à noite a gente comentou também. A competência em razão da matéria, do conteúdo, é uma competência absoluta, né? E sendo uma competência absoluta, ela não pode ser modificada.
Se ela pudesse ser modificada, a gente teria a possibilidade maluca de pegar um processo trabalhista e dar para o juiz eleitoral julgar. Ó, eu não gosto do juiz trabalhista, não. Odeio aquele juiz trabalhista. Eu vou pegar o meu processo trabalhista e vou dar para o juiz eleitoral, porque eu gosto dele. Ele é bacana, legal aquele juiz eleitoral. Só que o juiz trabalha, só que é um processo trabalhista. E se é um processo trabalhista, de conteúdo trabalhista, só o juiz do trabalho pode julgar. O juiz eleitoral, por mais conhecimento que ele tem, eventualmente em matéria trabalhista, ele não é juiz do trabalho, ele é juiz eleitoral. Então ele não vai poder julgar. Ah, mas eu quero. Eu vou colocar uma cláusula no meu contrato, que é um contrato de trabalho, que se der problema no meu contrato de trabalho, qualquer problema daquele contrato de trabalho ele vai ser julgado pelo juiz eleitoral. Posso fazer isso? Claro que não, né? Porque o juiz eleitoral não é juiz do trabalho. E por mais que ele conheça a matéria, ele não pode julgar a matéria trabalhista, a matéria que não é dele. Então não tem como eu colocar uma cláusula ou as partes tentarem modificar a competência em razão da matéria, porque a competência em razão da matéria é uma competência absoluta, né? E aí não dá para modificar, não tem como, né? Então, essa alternativa aqui, ela está falsa. Não se modifica a competência em razão da matéria. Ah, professor, mas não tem jeito de modificar a competência? Tem. Qual? A competência relativa, que é a competência em razão do território, né? É possível, sim, modificar a competência relativa, né? Que é a competência em razão do território. Professor, dá um exemplo, 2 exemplos. Olha só, a ação deveria ter sido movida em Jales, só que o autor, malucamente, não move em Jales, move a ação em Fernandópolis. E aí o réu é citado, né? O exemplo que a gente comentou aí com a Beatriz e com a Yasmin, e aí o réu é citado e ele deveria alegar a incompetência do juízo de Fernandópolis, mas ele não fala nada. E aí o que vai acontecer? Como o réu não falou nada, o juiz de Fernandópolis, que não poderia, que era incompetente, mas que não pode declarar de ofício, e como não teve alegação do réu, se torna competente para aquele caso concreto, havendo prorrogação de competência. E com isso, modificou-se a regrinha de competência? Modificou, porque a regra mandava ser Jales, mas como foi em Fernandópolis e ninguém falou nada, ficou em Fernandópolis mesmo, né? Modificou a competência? Sim. Por vontade do juiz? Não. Em última análise, por vontade do autor, que moveu em Fernandópolis, e também por vontade do réu, que, tendo recebido a citação de um processo em Fernandópolis, não falou nada sobre a incompetência. Então, o processo acabou ficando em Fernandópolis, modificou aí a competência. Pessoal, a Beatriz está colocando aqui, professor, em caso de incompetência nas duas partes, tanto na verdade não existe. Na verdade, você não vai ter incompetência absoluta e incompetência relativa. Por quê? Porque, na verdade, se você analisou o teu processo e é caso de competência absoluta, né, o juiz que está com aquele processo, analisou o processo e viu que era caso de competência absoluta, ele nem continua analisando o processo. Se é com competência absoluta, ele deve remeter o processo de ofício para a justiça competente. Então, não há nem questão de analisar mais a competência relativa. Veja que aqui também tem uma relação de prejudicialidade. Se tem incompetência absoluta, você já para por ali, você nem vai analisar se é caso de competência ou incompetência relativa, né? A incompetência absoluta já determina a remessa imediata do processo, nem vai ser analisado a competência relativa ou não, né? Então, na verdade, vendo o erro maior de todos, né? O cara deu conta de entrar com uma ação perante uma justiça incompetente, portanto, incompetência absoluta, de um lugar incompetente, portanto, incompetência relativa. Só que na hora de analisar, né, você nem chega, você nem consegue analisar a incompetência relativa, porque o juiz, verificando que ele é absolutamente competente, como na incompetência absoluta ele pode ofício, ele já manda direto para a justiça competente, do local correto, né? O juiz não vai errar, ele vai mandar direto para a justiça competente do local correto. Então, nem chega a esse ponto, né, de analisar a incompetência relativa, né? O juiz
ao analisar a competência absoluta, o juiz já regulariza tudo, né? Então, dificilmente vai chegar a isso aí, nem se analisa em competência relativa. Tem relação de prejudicialidade, né? Resolvendo a absoluta, acabou resolvendo também a relativa, sem nem ter analisado a relativa, né? Bom, pessoal, então a primeira possibilidade de alteração da competência territorial, a gente comentou aqui, é pela não alegação pelo réu. O réu não alegou a competência territorial, como é uma competência relativa, ficou onde estava e acabou, né? Houve modificação de competência. Segunda possibilidade de modificação de competência territorial, pela conexão de continência, né? Pela conexão e continência. Você tem um processo em Jales conexo a um processo de Fernandópolis, ou vice-versa, né? Se eles são conexos ou se eles são continentes, eles vão ter que ser reunidos. E aí, ou de Jales sai para Fernandópolis, vai para Fernandópolis, ou de Fernandópolis vai para Jales, respeitado o juízo prevento, que é sempre o juízo mais antigo, aí, né, o processo mais antigo. E se saiu de Jales e foi para Fernandópolis, modificou a competência. E da mesma forma, se saiu de Fernandópolis e foi para Jales, também modificou a competência aí, né? Então, a segunda forma de modificação de competência territorial é também pela conexão e continência. E a terceira forma de modificação de competência territorial é por uma cláusula no contrato, né? A chamada cláusula de foro em contrato. Quem teve oportunidade de pegar contrato, qualquer que seja ele, contrato de compra e venda, de um imóvel ou de um bem imóvel, contrato de locação, né? Provavelmente lá no finalzinho, né, viu a chamada cláusula de foro. E coloca-se assim, cláusula X, fique eleito foro de tal lugar, né, de Jales, de Fernandópolis, para dirimir eventuais controvérsias em razão desse determinado contrato aqui. Isso é uma cláusula de eleição de foro, né? As partes contratantes, cada qual mora em um determinado local, mas para ficar fácil para as duas, elas elegem o foro de uma determinada localidade, né? Para processar e julgar conflitos oriundos daquele determinado foro, né? Isso é uma cláusula de eleição de foro. Então, o processo que deveria ser movido, por exemplo, no domicílio do réu, né? Ele acaba sofrendo modificação em razão da cláusula de eleição de foro. É um caso que eu fiz essa semana, né? Um contrato de arrendamento. Olha que legal. O dono da propriedade mora em São Paulo, né? O dono da propriedade rural mora em São Paulo. A propriedade rural, ela fica em Palmeira do Oeste, né? Ela fica em Palmeira do Oeste. E quem arrendou a propriedade reside em General Salgado, né? Reside em General Salgado. E aí, para facilitar a coisa, né, eventual conflito dentro desse contrato, como quem fez o contrato fui eu e as partes toparam, a gente colocou lá que eventual conflito no contrato fique eleito o foro da comarca de Jales para dirimir qualquer problema contratual. Então, não fica nem foro de São Paulo, que é do autor, nem foro do réu, que é General Salgado, e nem o foro da propriedade, que é Palmeira do Oeste, fica eleito o foro da comarca de Jales para dirimir esse determinado contrato, problemas nesse determinado contrato. Isso é uma cláusula de eleição de foro e, em regra, isso é válido, né? Em regra, isso é válido. Só não será válido em um caso, né? Se estivermos diante de um contrato regido pelo direito do consumidor e o fornecedor impôs a eleição de foro em prejuízo do consumidor. Aí não vai ser válido, né? Então, se essa cláusula de eleição de foro prejudicar o consumidor, aí não vai ser válido. Por exemplo, eu faço um contrato com o Banco do Brasil e está lá no contrato com o Banco do Brasil. Fique eleito o foro, né, de Brasília. Eu, Rodrigo, sou consumidor, moro em Jales. Eu faço um contrato com o Banco do Brasil numa agência de Jales. E aí, nesse contrato, fica eleito o foro de Brasília. Aí dá um problema, eu tenho que entrar com uma ação contra o banco, eu vou ter que ir lá em Brasília para entrar com a ação contra o banco? Claro que eu fui prejudicado, eu como consumidor, claramente fui prejudicado nesse caso aí, né? E aí essa eleição de foro não vai ser válida e eu vou poder entrar regularmente no meu próprio domicílio enquanto consumidor. Eu entro com a ação em Jales contra o Banco do Brasil sem problema nenhum. Né? Então, é possível colocar uma cláusula contratual
elegendo uma determinada localidade para processar e julgar aqueles determinados casos, né? Bom, pessoal, então esse item aqui é falso. E para a gente terminar, o último item aí também, que caiu na prova do Ministério Público de Santa Catarina, de 2019, que diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, né? Bom, pessoal, aqui é um pouquinho estranha essa questão, porque objeto não é um termo técnico. Então, tem gente que vai colocar falso essa questão, porque objeto não é um termo técnico. A conexão, ela exige identidade de causa de pedir ou pedido. E objeto não é um termo técnico, objeto, então, não seria sinônimo de pedido, e, portanto, então, não tem nada a ver com objeto, e se não tem nada a ver com objeto, né, com pedido, objeto não tem nada a ver com pedido, essa alternativa é falsa. Né? Então, tem gente que pode raciocinar dessa forma aí. Então, a conexão exige identidade de causa de pedido, não fala nada de objeto não é pedido, então, né, não se tem pedido aqui, e, portanto, essa alternativa é falsa. Agora, tem gente que pode entender que o objeto da demanda, o que se quer na demanda, é o pedido, e considerar objeto como sinônimo de pedido. E aí, né, objeto como sinônimo de pedido, ficaria, quando for comum, o objeto, que é sinônimo de pedido, ou a causa de pedir, e aí isso tornaria a questão verdadeira. Isso tornaria a questão verdadeira. Pessoal, então, na minha opinião, essa questão não é muito clara aí. Se a gente for pela rigorosidade da terminologia, pedido é uma coisa, objeto é outra, então são coisas completamente diferentes. A conexão existe pedido ou causa de pedir. Ali não tem pedido, ali está objeto, e no rigor do termo são coisas diferentes, então a alternativa é falsa. Ou então a gente pode ir para uma acepção mais aberta aí e entender que objeto é o que se quer naquela demanda, e o que se quer é o pedido. E aí, objeto e pedido seriam a mesma coisa, né? Finalisticamente seria a mesma coisa, e aí essa questão poderia ser considerada válida aí, né? Então, eu coloquei essa questão aqui, mas, na minha opinião, essa questão não é terminologicamente correta, ela poderia gerar dubiedade aí, né? E, portanto, na minha opinião, ela teria que ser anulada. Agora, se eu estou na prova e eu tenho que escolher uma, eu colocaria falsa. Por quê? Porque na acepção do termo, né, a causa de pedir exige pedido ou causa de pedir. Ali não tem pedido, ali está o objeto, e não é o mesmo termo. Então, por uma questão terminológica, né, para tentar garantir o meu chute aí, eu colocaria essa questão como falsa. Né? Colocaria essa questão como falsa. Objeto literalmente não é pedido. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou os exercícios. E, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou interromper a gravação, né, agradecendo a presença de todos aí, né, e a disponibilidade de todos, e a gente continua aqui para conversar, para sanar dúvidas aí de todas as formas que for possível. Não vou interromper a gravação, vou aqui também tirar o compartilhamento de tela, né, e a gente continua. Parar a gravação.